Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Uma das originalidades da religião Bahá'í é o facto de a grande parte da sua mensagem ter sido escrita pelo próprio punho do manifestante desta religião, que foi Baha'u'lláh. Muitas dessas epístolas foram deixadas então, e é sobre isso que vamos falar hoje, com o Marco António Oliveira. Muito obrigado por ter vindo. Okay. Qual a importância destas epístolas e especificamente do programa de hoje, que são as epístolas escritas aos governantes e aos reis da terra da altura, ou seja, do século XIX? Eu diria que há três grandes motivos de interesse nestas epístolas. Primeiro, porque é a partir da relação destas epístolas que Baha'u'lláh começa a anunciar publicamente que ele é um manifestante de Deus, que ele é o prometido de todas as religiões. Em segundo, porque encontramos nestas epístolas uma série de conselhos sobre governação. Conselhos esses que têm a ver com a importância de não sobrecarregar os povos com impostos, a importância de ser justo em todos os atos de governação, entre outros. E o terceiro aspecto muito interessante destas epístolas é que elas contêm um conjunto de princípios sobre segurança coletiva que hoje se tornam cada vez mais relevantes. Baha'u'lláh diz, por exemplo, que os países só devem possuir armamentos necessários para a sua defesa, que se um país atacar outro, todos na Terra se devem levantar para punir o agressor. Portanto, eu diria que estes são os três grandes motivos de interesse destas epístolas. Eu referi há pouco que foram reveladas no século XIX, portanto, aos governantes e reis da terra da altura. Exatamente quando é que começaram a ser reveladas e enviadas, então, aos líderes da terra na altura? Estas epístolas foram reveladas durante o terceiro e quarto exílios de Baha'u'lláh. No final do terceiro exílio, portanto, na cidade de Adrianópolis, Baha'u'lláh revela uma primeira epístola que é chamada Epístola aos Reis, a Suri Muluk. É uma epístola em que Baha'u'lláh se dirige coletivamente a todos os reis da terra, onde lhes dá uma série de conselhos sobre governação e segurança coletiva, como eu disse há pouco. Nessa epístola ele diz, por exemplo: ó reis da terra, nós vos vemos aumentar todos os anos as vossas despesas, o peso das quais colocais sobre os vossos súbditos. Isso em verdade é inteiro e vergonhosamente injusto. Não os roubeis a fim de construir palácios para vós próprios. Em vez disso, escolhei para vós o mesmo que escolheis para eles. Portanto, como eu disse, esta é a primeira epístola. Neste terceiro exílio, há ainda outras duas epístolas que merecem destaque. Há uma primeira epístola dirigida a Napoleão III, onde Baha'u'lláh elogia o imperador francês, porque no fundo ele era o dirigente da grande potência europeia da época. A França na época era uma potência militar e cultural muito importante. É uma potência que tinha colónias em África e que estava a interferir na Síria e no Líbano, em proteção dos cristãos, das minorias cristãs que ali existiam. E, portanto, Baha'u'lláh dirige-se ao imperador francês a pedir-lhe que averigue a situação dos Baha'is que são perseguidos na Pérsia e no Império Otomano. Ainda neste terceiro exílio, há uma epístola dirigida ao Shah da Pérsia. Uma epístola em que Baha'u'lláh chama a atenção ao Shah da Pérsia para que seja justo quando governa sobre os seus súbditos, para que não os discrimine em função da sua religião. Até porque a religião Bahá'í nasceu na Pérsia, atual Irão, portanto era um apelo direto à proteção dos Baha'ís na altura. Já falámos do terceiro exílio. No quarto exílio, quais é que foram as epístolas mais importantes? No quarto exílio há uma série de epístolas que são ainda reveladas para reis e governantes, mas há aqui três que eu acho que são particularmente interessantes. Há uma epístola à Rainha Vitória, que é uma epístola que tem um tom elogioso, onde Baha'u'lláh diz, por exemplo: fomos informados que tu proibiste o tráfico de escravos, tanto de homens como de mulheres. Isso, em verdade, é o que Deus ordenou nesta revelação maravilhosa. Deus, em verdade, destinou-te uma recompensa por isso. E diz mais adiante: soubemos também que entregaste as rédeas do conselho nas mãos dos representantes do povo. Em verdade, fizeste bem, pois assim os alicerces do edifício das tuas atividades serão fortalecidos e os corações de todos os que se acham abrigados à tua sombra, sejam de alta ou baixa condição, serão tranquilizados. Portanto, é muito interessante aqui porque temos nas escrituras Baha'ís um elogio à democracia parlamentar. É algo que é único nas escrituras das religiões. Ainda neste quarto exílio, saliento uma segunda epístola ao Napoleão III. Uma epístola que, ao contrário da primeira, já tem um tom condenatório. Onde Baha'u'lláh diz claramente ao monarca francês que o que motiva as suas decisões políticas não é o interesse dos povos, mas é a sua vaidade e o seu ego.
e ele vaticina a queda de Napoleão III. Ele diz-lhe: devido ao que fizeste, o teu reino será lançado à confusão e o teu império passará das tuas mãos por punição daquilo que maquinaste. Ora, nós sabemos que isso veio a acontecer, porque Napoleão caiu após a guerra franco-prussiana de 1870. Só queria ainda salientar das epístolas reveladas aos reis e governantes neste tempo, neste quarto exílio, há uma epístola também ao Papa Pio IX. Uma epístola em que Barrois afirma abertamente que ele é o regresso de Jesus Cristo, ele é o prometido de todas as religiões, onde faz comparações entre o Papa e os doutores judeus que condenaram Jesus e também incita o Papa a ser um exemplo de virtude para toda a cristandade. Nós sabemos, a história nos disse que estas epístolas não foram muito seguidas. Como é que os historiadores olham para estes textos? É particularmente interessante ver o percurso político dos governantes a quem Barrois se dirigiu, porque, de alguma forma, todos eles, num momento do seu percurso político, foram pessoas em quem os povos tiveram grandes esperanças. Eles começaram a liberalizar as suas sociedades, a desenvolver, a criar condições para que as nações progredissem, mas, a dado momento, infletiram o seu percurso político e ou se tornaram ditadores, autocratas, ou tomaram alguma decisão que conduziu os povos ou os países ao desastre. E para nós, Barrois, é particularmente interessante que o momento dessa inflexão coincide com a revelação destas epístolas de Barrois. Muito rapidamente, a Rainha Vitória respondeu a Barrois, alegadamente. É verdade. Esse é um dos aspectos interessantes, é que diz que a Rainha Vitória respondeu a Barrois e terá dito qualquer coisa do género: se esta causa vem de Deus, então triunfará por si própria, mas se não vem de Deus, então cairá por si própria também. Ok, Marco, muito obrigado por esta curta lição de história. Muito obrigado. Quanto a si, voltamos a ver-nos no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal. Os contactos estão a passar ao longo do programa. Muito boa tarde e até lá.